Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos disponibilizar para você uma folha de rotina semanal que serve para dividir o tempo e gerar rotina, gerar disciplina. E também vamos ter uma folha de devocional muito importante. Meu nome é Eduardo Júnior, eu sou do Escolha Educar. Segura aí! Opa, então é isso. Nós vamos ter aqui então um arquivo, vai ter o link aí nas descrições desse vídeo, como você faz para baixar este arquivo para impressão. Então aqui na rotina semanal nós vamos ter um arquivo onde aqui tem preenchido com sugestões e vamos ter também um outro onde essa coluna aqui vai estar em branco, ok? Então vai estar em branco para você preencher. Aqui na rotina semanal, então você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então você coloca aqui, você pode estipular o horário que ele precisa fazer, ou você deixa em branco e ele preenche, né? E aqui a gente tem algumas sugestões onde tem devocional, que nós já vamos explicar, porque tem um outro arquivo aqui de devocional. Tem também brincar, mas o nosso brincar não vale brincadeiras que envolvam celular e telas, né? Assistir televisão. Tem também aqui salada e frutas, ou seja, eles estão comendo alimentos saudáveis. Tem também estudo extra, que é ler um livro ou fazer a lição de casa. E também tem o tempo em família, que é importante. Um tempo para ficar ali com a mamãe e com o papai. Isso é algo que precisa ser cultivado todos os dias. Então essa é a nossa rotina semanal, nós vamos disponibilizar aí o arquivo. E também nas nossas redes sociais, se você nos chamar pelas redes sociais como Instagram, Facebook, chamando o inbox também nós conseguiremos aí te enviar o link para você baixar. Tá? Aqui está a rotina semanal com esse mesmo campo em branco, tá? E aí de segunda a sábado. Você pode incluir aqui também como tarefas domésticas, ajudar em casa, né? Lavar uma louça, fazer algo dentro de casa. Isso é importante na educação das crianças. E agora nós vamos também para o nosso devocional, que é uma folhinha muito bacana. É uma folhinha que nós usamos, via de regra, todo cristão, né? A gente estimula que faça o devocional. Quando eu falo cristão, é o evangélico e o católico. Mas o espírita também utiliza os evangelhos, né, do Novo Testamento como base. Então eu também estimulo o espírita a fazer isso com o teu filho. Principalmente quando envolva o Novo Testamento. É muito bacana fazer devocional no Novo Testamento. Então você pega um trecho e agora eu vou explicar como que é a sugestão de devocional, um devocional guiado que leva as crianças a um pensamento lógico, a realmente entender o que estão fazendo. Então, trata-se de ler um trecho, né, um versículo, 2 versículos, 3 versículos, porque não pode ser algo muito extenso para a criança. E aí tem as perguntas. Então, todo dia ela pega uma folhinha dessa e preenche, coloca a data e ela vai preencher. Nós vamos disponibilizar 2 tipos de folha. Tem essa folha aqui, que ela é uma folha A4, e tem uma folha aqui A4 com 2 desse, é um pouco menor. Cada criança ou cada família se adapta melhor a um tipo de folha. As 2 folhas numa folha A4 economiza mais papel, lógico, tá bom? E também uma questão importante, eu tenho muitos adultos que estão utilizando esse devocional guiado para fazer o seu devocional. Ou seja, não é algo só para criança e para o adolescente, mas também para o adulto. A primeira pergunta é, pelo que você é grato? Isso é muito importante. Despertar gratidão é algo que transforma tudo dentro de casa. Nós temos hoje uma geração muito ingrata, que precisa de muita coisa para ser feliz e não agradece aquilo que tem. Então, gerar gratidão. Quando a criança começa a entender gratidão, inclusive ela começa a se tornar grato aos pais. E isso é muito importante. Então, todo dia a pergunta e ela vai ter que responder. Por quê? Pelo que você é grato hoje? Então, às vezes aconteceu algo e ela vai escrever aqui algo, aconteceu isso e eu sou grato a isso. Isso é muito importante. Todo dia despertar na mente dela o porquê ela é grata. E aí a gente já começa a parte da leitura. Então a gente coloca aqui, leitura de hoje. O que você leu? Então ela leu um versículo, ela vai escrever aqui, li versículo tal que diz isso. Tá? Ou até mesmo um trecho de um livro.
E aí vem as perguntas guiadas. Uma das melhores formas de educar crianças é perguntar. Por que você fez isso? Mas isso é certo? Por que não é certo? Mas então, por que você fez? Quando você educa fazendo essas 4 perguntas, você gera autoconsciência na criança daquilo que ela está fazendo e daquilo que ela precisa fazer. E também o porquê ela fez. A última pergunta que eu fiz serve para, peraí, eu vou ter que prestar contas daquilo que eu estou fazendo. Então isso é muito importante. Ela começa a prestar contas para a própria consciência dela e para Deus, além de prestar conta para os pais. Eu sempre falo que quando você desperta na criança a crença, isso é extremamente importante. Não existe ser humano sem crença, ou seja, não existe ser humano que não tenha uma fé, que crê em algo. Até mesmo o ateu, ou ele crê na força do braço, ou no destino, ou na mistura dos dois, mas ele crê em algo. Então desperte crença, e quando você desperta a crença, ao ponto também da criança prestar contas para algo que é a crença dela, para Deus, por exemplo, é muito importante, porque muitas vezes o papai e a mamãe não vão estar juntos, mas ela sabe que Deus está junto e ela precisa prestar contas dos atos dela e que todo ato tem consequência. Então, a primeira pergunta sobre a leitura, então ela leu um texto e aí a primeira pergunta é: o que eu aprendi? Então ela leu um texto e ela falou assim: eu aprendi tal coisa nesse texto. Vou dar um exemplo da Bíblia. É muito interessante. Às vezes você tem lá aqueles trechos que falam da genealogia. Fulano era filho de fulano, que era filho de fulano, que era filho de fulano. E aí o que eu aprendi? Que todo mundo veio de uma família. Todo mundo tem origem. Todo mundo tem uma essência que vem dos avós, dos bisavós e dos pais. Então, isso é algo interessante. Está vendo que até um texto que a gente não dá muita importância com essa folha, com esse devocional, você consegue aí extrair dele conhecimento. E aí a segunda pergunta é: por que isso é importante? Então, se a gente pegar o exemplo da genealogia, por que é importante? Porque todos nós viemos de uma cultura daquela família. Meus avós eram fulano, meu bisavô era ciclano, eles tinham essa forma de viver e de atuar. Então, por que isso é importante? Como posso aplicar isso na minha vida? Então, leia um texto. Como eu posso aplicar isso que eu li na minha vida? Isso é uma pergunta muito importante. Porque a gente lê algo num contexto histórico e fala, legal, conhecimento, mas espera aí, como eu posso aplicar isso na minha vida é uma das perguntas mais importantes. Então, na questão da genealogia, como eu posso aplicar isso na minha vida? Vou fazer uma árvore genealógica e ver minha origem. É até uma atividade que o papai e a mamãe podem fazer juntos com a criança. E também você, adulto, pode fazer. Alguns cursos de dinâmica de família ou cursos que envolvam família têm essa questão de escrever a genealogia e entender de onde veio. A terceira pergunta é: qual oração posso fazer? E aí entra naquela questão que nós falamos de crença. Qual oração eu posso fazer? Eu li isso, aí, por exemplo, da genealogia. Obrigado, Papai do céu, obrigado, Deus, porque eu vim de uma família, meus bisavós eram fulanos e ciclanos, e eu peço por exemplo, que o Senhor mude a nossa trajetória de vida, ou que o Senhor conserve essa parte da nossa família que é boa, que é importante. Entendeu? Então dá para fazer uma oração sobre isso. Eu estou usando um exemplo sobre genealogia. E aqui, por último, depois que ele fez tudo isso, houve um aprendizado, houve uma autoconscientização, que eu gosto de usar bastante esse termo. Ela pode fazer um desenho ou escrever uma frase. Para crianças menores, o desenho funciona muito bem. Para crianças menores, muitas vezes que não escrevem, os pais vão ter que ler, vão ter que escrever o que você entendeu. Por que isso é importante? Ajudar nesse descobrimento. As crianças maiores já vão fazer isso de forma espontânea, de forma natural, sozinhas, com autonomia. E é interessante que você gera uma rotina da criança fazer isso. Depois assim, eu sempre gosto dessa questão que alguns estudos dizem que uma rotina que é criada, ela se torna algo da essência da pessoa.
Então depois vai ter dias, por exemplo, fez isso durante um ano. Ela vai sentir falta de fazer, porque aquilo virou uma rotina, algo comum. E esse conhecimento e autoconscientização diária, esse devocional, vai transformar tudo. Vai sim gerar autonomia de entendimento, conhecimento. A autonomia de uma criança, ou melhor, a autonomia de um ser humano se dá aos 18 anos. O cérebro está totalmente formado aos 21. Mas se você trabalha isso com as crianças desde pequeno, você vai evitar muitos problemas, principalmente na adolescência. A adolescência é um momento de conflito. Todo adolescente tem conflito. E com isso, com essa autoconscientização, com esse devocional, com esse conhecimento, principalmente fundamentado em crença, é algo que transformará a adolescência em um período muito fantástico. Eu sempre falo que na adolescência, ou você tem adolescentes que abraçam causas fantásticas e fazem a diferença, ou você tem adolescentes com uma série de conflitos. E isso tudo tem a ver com a infância. Eu vou deixar até um exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. É uma passagem da palavra de Deus da Bíblia, que é muito, muito legal, que conta que esses três foram levados a uma fornalha e não abriram mão daquilo que era a cultura, a essência deles, a crença deles. Não abriram mão e foram para uma fornalha. E conta a palavra de Deus que dentro dessa fornalha eles estavam dançando com um quarto elemento, que era o Espírito Santo de Deus. E é interessante que Sadraque, Mesaque e Abidnego eram adolescentes. Estima-se que eles tinham entre 15 a 18 anos, algo assim. E quando você olha, principalmente na palavra de Deus, você vê que todos aqueles grandes nomes na adolescência já faziam feitos incríveis. Maria, na adolescência, descobriu que seria mãe de Jesus. Davi também já matava ursos na sua adolescência. Então isso é muito importante. Por isso a gente tem toda essa doutrinação no ambiente escolar, justamente porque sabe que quando um adolescente e um jovem abraçam uma causa, ele transforma tudo. E é isso aí. Gere rotina, vai ter aí, durante o vídeo já deve ter passado aí algumas informações. Gere rotina, e essas informações é como baixar esses planos que vão ajudar no gerar rotina, e essa rotina vai fazer toda a diferença. Um abraço para vocês. Eu escolhi educar, uma escolha diária que faz a diferença por toda uma vida. Um abraço!